Pare por alguns instantes, não saia deste vídeo, porque se você chegou até esta oração, talvez seja exatamente o momento de colocar a sua vida, a sua casa e a sua família debaixo da proteção de Deus. Hoje nós vamos clamar pela poderosa intercessão do Arcanjo Miguel, para que ele vá à nossa frente e feche todas as portas que precisam ser fechadas. Portas de perturbação, de inveja, de discórdia, de medo. Portas de tristeza, de confusão. Portas que foram abertas por situações que você nem consegue compreender. E enquanto esta oração avança, vamos pedir ao Senhor que coloque a sua proteção sobre a nossa casa, sobre os nossos caminhos e sobre tudo aquilo que é importante para nós. Mas existe algo muito importante. Não saia antes do final. Permaneça comigo até a última palavra desta oração, porque no final vamos fazer uma entrega especial e pedir ao Arcanjo Miguel que permaneça guardando a nossa casa, a nossa família e a nossa vida. E antes de começar, inscreva-se no canal. Já deixe o seu like no vídeo, porque o seu like ajuda esta oração a chegar a outras pessoas que também estão precisando de uma palavra de fé, de esperança, de entrega. Escreva agora nos comentários, com muita fé: Arcanjo Miguel, fecha todas as portas do mal. Escreva essa frase como uma declaração de fé. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, envie esta oração para essa pessoa. Talvez uma simples mensagem seja exatamente aquilo que ela precisava receber hoje. E se aparecer para você o botão Hype localizado nos comentários, não deixe de participar. Apoie este vídeo e ajude esta oração a alcançar ainda mais pessoas. Agora, feche seus olhos, respire fundo, acalme o seu coração. Deixe de lado por alguns minutos tudo aquilo que está preocupando você. Pense no poder de Deus, pense na proteção do céu, pense no Arcanjo Miguel indo à sua frente com a sua espada de luz. E repita dentro do seu coração: Deus está comigo. Arcanjo Miguel vai à minha frente. Nenhuma porta do mal permanece aberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos na presença de Deus, com o coração aberto, com fé, com humildade e com a certeza de que nenhuma força é maior do que o poder do Senhor. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, príncipe das milícias celestes, venha ao nosso encontro agora. Entra nesta oração, nesta casa, neste lar. Entra na nossa vida. Entra nos lugares onde sentimos medo, cansaço, angústia, insegurança. E com a autoridade que Deus te concedeu, coloca diante de nós como poderoso defensor. Arcanjo Miguel, levanta a tua espada de luz e passa diante de nós. Passa diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos. Passa diante dos nossos pensamentos, diante de tudo aquilo que não vem de Deus. Neste momento nós pedimos: fecha todas as portas para o mal. Fecha as portas da inveja, da maldade, da perturbação, do medo, da discórdia, da tristeza, da confusão.
Fecha as portas daquilo que tenta roubar a nossa paz. Arcanjo Miguel, que toda porta aberta por palavras negativas, por pensamentos ruins, por atitudes injustas, por inveja, ressentimento ou por qualquer situação que tenha nos afastado da paz de Deus, seja agora fechada. Que seja fechada com a força da oração. Que seja fechada pela misericórdia divina. Que seja fechada pela proteção do céu, e que nenhuma dessas portas volte a se abrir. Senhor Deus, nós entregamos a Ti tudo aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas noites mal dormidas, nossas inseguranças. Entregamos as situações que nos deixam sem resposta, as pessoas que nos feriram, as situações que ainda nos machucam. Entregamos tudo o que pesa sobre o nosso coração e pedimos, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós. Coloca a Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas decisões. Coloca a Tua mão sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Arcanjo Miguel, fica na porta da nossa casa, fica na entrada, nas janelas, nos quartos, nos corredores. Fica nos lugares onde a nossa família permanece. Que a Tua presença seja sinal de proteção. Que toda perturbação encontre uma barreira. Que toda intenção ruim não encontre passagem. Que toda palavra de maldade perca sua força. Que toda inveja seja afastada. Que toda energia de conflito seja substituída pela paz. Que dentro desta casa haja respeito, haja união, haja compreensão, haja perdão, haja amor, haja fé, haja esperança, haja Deus. Arcanjo Miguel, nós te pedimos, protege especialmente aqueles que amamos. Protege quem está longe. Protege quem está trabalhando, quem está enfrentando dificuldades, quem está passando por um momento de fragilidade. Protege aqueles que não conseguem sequer explicar o que estão sentindo. Que nenhum dos nossos se sinta sozinho. Que nenhum dos nossos caminhe sem proteção. Que nenhum dos nossos seja dominado pelo medo. Que todos encontrem um caminho de paz. E se houver alguma situação que esteja tentando destruir a harmonia da nossa família, Arcanjo Miguel, coloca-te diante dela. Se houver conflitos, traz entendimento. Se houver distância, traz aproximação. Se houver mágoas, traz o perdão. Arcanjo Miguel, nós não queremos carregar aquilo que Deus nunca pediu que carregássemos. Por isso, nesta oração, nós soltamos o medo, a ansiedade, a preocupação. Soltamos o desejo de controlar tudo. Soltamos aquilo que já não podemos mudar e colocamos tudo nas mãos de Deus. Senhor, assume o controle. Onde nós não conseguimos chegar, que Tu chegues. Onde não conseguimos enxergar,
que Tu nos mostre. Onde não conseguimos resolver, que Tu hajas. Onde não conseguimos encontrar saída, que Tu abra os caminhos. E onde houver uma porta que não deveria estar aberta, feche-a definitivamente. Arcanjo Miguel, caminha conosco. Quando sairmos de casa, protege os nossos passos, protege as nossas escolhas, protege nossos encontros, protege as nossas palavras, as nossas decisões. Livra-nos de caminhos que parecem bons, mas que podem nos afastar da vontade de Deus. Arcanjo Miguel, dá-nos discernimento, sabedoria, serenidade, para reconhecer o que vem de Deus e aquilo que devemos deixar para trás. Arcanjo Miguel, quando os nossos pensamentos forem tomados pelo medo, lembra-nos de que Deus continua conosco. Quando o coração disser que não existe saída, lembra-nos de que Deus pode abrir um caminho onde ninguém vê. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos abatidos, levanta-nos. Quando estivermos fracos, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, ilumina-nos. Quando estivermos assustados, coloca a Tua proteção sobre nós. E quando a noite chegar, fica conosco, guarda o nosso sono, os nossos sonhos, guarda a nossa casa, a nossa família. Que esta noite seja uma noite de paz, que o nosso corpo descanse, a nossa mente desacelere, o nosso coração encontre repouso, que nenhuma preocupação roube a nossa tranquilidade, que acordemos amanhã com novas forças, nova esperança e uma fé renovada. Arcanjo Miguel, se existe alguma batalha que nós não conseguimos enxergar, combate por nós. Se existe alguma situação que não compreendemos, intercede por nós. Se existe alguma ameaça que desconhecemos, protege-nos. Se existe algum perigo do qual precisamos ser afastados, guie os nossos passos para longe. Nós declaramos com fé: a nossa casa pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, o nosso futuro pertence a Deus. E aquilo que pertence a Deus não será dominado pelo medo. Aquilo que pertence a Deus não será governado pela maldade. Aquilo que pertence a Deus será guardado pela sua misericórdia. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de luz sobre a nossa porta, que ela seja um símbolo de proteção, fé e confiança em Deus, que ao entrarmos em nossa casa encontremos paz, que ao sairmos sejamos acompanhados pela proteção, que em nossa mesa nunca falte o alimento, que em nosso lar nunca falte amor, que em nossa família nunca falte união, que em nosso coração nunca falte esperança e que em nossa vida nunca falte a presença de Deus. Arcanjo Miguel, vai à nossa frente e que nenhuma força seja capaz de separar a nossa vida da proteção e da misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém.
Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos na presença de Deus, com o coração aberto, com fé, com humildade e com a certeza de que nenhuma força é maior do que o poder do Senhor. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, príncipe das milícias celestes, venha ao nosso encontro agora, entra nesta oração, nesta casa, neste lar, entra na nossa vida, entra nos lugares onde sentimos medo, cansaço, angústia, insegurança. E com a autoridade que Deus te concedeu, coloca diante de nós como poderoso defensor. Arcanjo Miguel, levanta a tua espada de luz e passa diante de nós. Passa diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos. Passa diante dos nossos pensamentos, diante de tudo aquilo que não vem de Deus. Neste momento nós pedimos, fecha todas as portas para o mal. Fecha as portas da inveja, da maldade, da perturbação, do medo, da discórdia, da tristeza, da confusão. Fecha as portas daquilo que tenta roubar a nossa paz. Arcanjo Miguel, que toda porta aberta por palavras negativas, por pensamentos ruins, por atitudes injustas, por inveja, ressentimento ou por qualquer situação que tenha nos afastado da paz de Deus, seja agora fechada. Que seja fechada com a força da oração. Que seja fechada pela misericórdia divina. Que seja fechada pela proteção do céu e que nenhuma dessas portas volte a se abrir. Senhor Deus, nós entregamos a Ti tudo aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas noites mal dormidas, nossas inseguranças. Entregamos as situações que nos deixam sem resposta, as pessoas que nos feriram, as situações que ainda nos machucam. Entregamos tudo o que pesa sobre o nosso coração e pedimos, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós. Coloca a Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas decisões. Coloca a Tua mão sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Arcanjo Miguel, fica na porta da nossa casa, fica na entrada, nas janelas, nos quartos, nos corredores, fica nos lugares onde a nossa família permanece. Que a Tua presença seja sinal de proteção. Que toda perturbação encontre uma barreira. Que toda intenção ruim não encontre passagem. Que toda palavra de maldade perca sua força. Que toda inveja seja afastada. Que toda energia de conflito seja substituída pela paz. Que dentro desta casa haja respeito, haja união, haja compreensão, haja perdão, haja amor, haja fé, haja esperança, haja Deus. Arcanjo Miguel, nós te pedimos, protege especialmente aqueles que amamos. Protege quem está longe. Protege quem está trabalhando, quem está enfrentando dificuldades, quem está passando por um momento de fragilidade. Protege aqueles que não conseguem sequer
explicar o que estão sentindo. Que nenhum dos nossos se sinta sozinho. Que nenhum dos nossos caminhe sem proteção. Que nenhum dos nossos seja dominado pelo medo. Que todos encontrem um caminho de paz. E se houver alguma situação que esteja tentando destruir a harmonia da nossa família, Arcanjo Miguel, coloca-te diante dela. Se houver conflitos, traz entendimento. Se houver distância, traz aproximação. Se houver mágoas, traz o perdão. Arcanjo Miguel, nós não queremos carregar aquilo que Deus nunca pediu que carregássemos. Por isso, nesta oração, nós soltamos o medo, a ansiedade, a preocupação. Soltamos o desejo de controlar tudo. Soltamos aquilo que já não podemos mudar e colocamos tudo nas mãos de Deus. Senhor, assume o controle. Onde nós não conseguimos chegar, que Tu chegues. Onde não conseguimos enxergar, que Tu nos mostre. Onde não conseguimos resolver, que Tu hajas. Onde não conseguimos encontrar saída, que Tu abra os caminhos. E onde houver uma porta que não deveria estar aberta, feche-a definitivamente. Arcanjo Miguel, caminha conosco. Quando sairmos de casa, protege os nossos passos, protege as nossas escolhas, protege nossos encontros, protege as nossas palavras, as nossas decisões, livra-nos de caminhos que parecem bons, mas que podem nos afastar da vontade de Deus. Arcanjo Miguel, dá-nos discernimento, sabedoria, serenidade, para reconhecer o que vem de Deus e aquilo que devemos deixar para trás. Arcanjo Miguel, quando os nossos pensamentos forem tomados pelo medo, lembra-nos de que Deus continua conosco. Quando o coração disser que não existe saída, lembra-nos de que Deus pode abrir um caminho onde ninguém vê. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos abatidos, levanta-nos. Quando estivermos fracos, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, ilumina-nos. Quando estivermos assustados, coloca a Tua proteção sobre nós. E quando a noite chegar, fica conosco. Guarda o nosso sono, os nossos sonhos. Guarda a nossa casa, a nossa família. Que esta noite seja uma noite de paz, que o nosso corpo descanse, a nossa mente desacelere, o nosso coração encontre repouso, que nenhuma preocupação roube a nossa tranquilidade, que acordemos amanhã com novas forças, nova esperança e uma fé renovada. Arcanjo Miguel, se existe alguma batalha que nós não conseguimos enxergar, combate por nós. Se existe alguma situação que não compreendemos, intercede por nós. Se existe alguma ameaça que desconhecemos, protege-nos. Se existe algum perigo do qual precisamos ser afastados, guie os nossos passos para longe. Nós declaramos com fé: a nossa casa pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, o nosso futuro pertence a Deus.
E aquilo que pertence a Deus não será dominado pelo medo. Aquilo que pertence a Deus não será governado pela maldade. Aquilo que pertence a Deus será guardado pela sua misericórdia. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de luz sobre a nossa porta, que ela seja um símbolo de proteção, fé e confiança em Deus, que ao entrarmos em nossa casa encontremos paz, que ao sairmos sejamos acompanhados pela proteção, que em nossa mesa nunca falte o alimento, que em nosso lar nunca falte amor, que em nossa família nunca falte união, que em nosso coração nunca falte esperança e que em nossa vida nunca falte a presença de Deus. Arcanjo Miguel, vai à nossa frente e que nenhuma força seja capaz de separar a nossa vida da proteção e da misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos na presença de Deus, com o coração aberto, com fé, com humildade e com a certeza de que nenhuma força é maior do que o poder do Senhor. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, príncipe das milícias celestes, venha ao nosso encontro agora, entra nesta oração, nesta casa, neste lar, entra na nossa vida, entra nos lugares onde sentimos medo, cansaço, angústia, insegurança. E com a autoridade que Deus te concedeu, coloca diante de nós como poderoso defensor. Arcanjo Miguel, levanta a tua espada de luz e passa diante de nós. Passa diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos. Passa diante dos nossos pensamentos, diante de tudo aquilo que não vem de Deus. Neste momento nós pedimos, fecha todas as portas para o mal. Fecha as portas da inveja, da maldade, da perturbação, do medo, da discórdia, da tristeza, da confusão. Fecha as portas daquilo que tenta roubar a nossa paz. Arcanjo Miguel, que toda porta aberta por palavras negativas, por pensamentos ruins, por atitudes injustas, por inveja, ressentimento ou por qualquer situação que tenha nos afastado da paz de Deus, seja agora fechada. Que seja fechada com a força da oração. Que seja fechada pela misericórdia divina. Que seja fechada pela proteção do céu e que nenhuma dessas portas volte a se abrir. Senhor Deus, nós entregamos a Ti tudo aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas noites mal dormidas, nossas inseguranças. Entregamos as situações que nos deixam sem resposta, as pessoas que nos feriram, as situações que ainda nos machucam. Entregamos tudo o que pesa sobre o nosso coração e pedimos, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós. Coloca a Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho,
sobre as nossas decisões. Coloca a tua mão sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Arcanjo Miguel, fica na porta da nossa casa, fica na entrada, nas janelas, nos quartos, nos corredores, fica nos lugares onde a nossa família permanece. Que a tua presença seja sinal de proteção, que toda perturbação encontre uma barreira, que toda intenção ruim não encontre passagem, que toda palavra de maldade perca sua força, que toda inveja seja afastada, que toda energia de conflito seja substituída pela paz, que dentro desta casa haja respeito, haja união, haja compreensão, haja perdão, haja amor, haja fé, haja esperança, haja Deus. Arcanjo Miguel, nós te pedimos, protege especialmente aqueles que amamos, protege quem está longe, protege quem está trabalhando, quem está enfrentando dificuldades, quem está passando por um momento de fragilidade. Protege aqueles que não conseguem sequer explicar o que estão sentindo. Que nenhum dos nossos se sinta sozinho, que nenhum dos nossos caminhe sem proteção, que nenhum dos nossos seja dominado pelo medo, que todos encontrem um caminho de paz, e se houver alguma situação que esteja tentando destruir a harmonia da nossa família, Arcanjo Miguel, coloca-te diante dela. Se houver conflitos, traz entendimento. Se houver distância, traz aproximação. Se houver mágoas, traz o perdão. Arcanjo Miguel, nós não queremos carregar aquilo que Deus nunca pediu que carregássemos. Por isso, nesta oração, nós soltamos o medo, a ansiedade, a preocupação. Soltamos o desejo de controlar tudo. Soltamos aquilo que já não podemos mudar e colocamos tudo nas mãos de Deus. Senhor, assume o controle. Onde nós não conseguimos chegar, que Tu chegues. Onde não conseguimos enxergar, que Tu nos mostre. Onde não conseguimos resolver, que Tu hajas. Onde não conseguimos encontrar saída, que Tu abra os caminhos. E onde houver uma porta que não deveria estar aberta, feche-a definitivamente. Arcanjo Miguel, caminha conosco. Quando sairmos de casa, protege os nossos passos, protege as nossas escolhas, protege nossos encontros, protege as nossas palavras, as nossas decisões. Livra-nos de caminhos que parecem bons, mas que podem nos afastar da vontade de Deus. Arcanjo Miguel, dá-nos discernimento, sabedoria, serenidade, para reconhecer o que vem de Deus e aquilo que devemos deixar para trás. Arcanjo Miguel, quando os nossos pensamentos forem tomados pelo medo, lembra-nos de que Deus continua conosco. Quando o coração disser que não existe saída, lembra-nos de que Deus pode abrir um caminho onde ninguém vê. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos abatidos, levanta-nos. Quando estivermos fracos, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, ilumina-nos. Quando estivermos assustados,
coloca a tua proteção sobre nós. E quando a noite chegar, fica conosco, guarda o nosso sono, os nossos sonhos, guarda a nossa casa, a nossa família. Que esta noite seja uma noite de paz, que o nosso corpo descanse, a nossa mente desacelere, o nosso coração encontre repouso, que nenhuma preocupação roube a nossa tranquilidade, que acordemos amanhã com novas forças, nova esperança e uma fé renovada. Arcanjo Miguel, se existe alguma batalha que nós não conseguimos enxergar, combate por nós. Se existe alguma situação que não compreendemos, intercede por nós. Se existe alguma ameaça que desconhecemos, protege-nos. Se existe algum perigo do qual precisamos ser afastados, guie os nossos passos para longe. Nós declaramos com fé: a nossa casa pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, o nosso futuro pertence a Deus. E aquilo que pertence a Deus não será dominado pelo medo. Aquilo que pertence a Deus não será governado pela maldade. Aquilo que pertence a Deus será guardado pela sua misericórdia. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de luz sobre a nossa porta, que ela seja um símbolo de proteção, fé e confiança em Deus, que ao entrarmos em nossa casa encontremos paz, que ao sairmos sejamos acompanhados pela proteção, que em nossa mesa nunca falte o alimento, que em nosso lar nunca falte amor, que em nossa família nunca falte união, que em nosso coração nunca falte esperança e que em nossa vida nunca falte a presença de Deus. Arcanjo Miguel, vai à nossa frente e que nenhuma força seja capaz de separar a nossa vida da proteção e da misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos na presença de Deus, com o coração aberto, com fé, com humildade e com a certeza de que nenhuma força é maior do que o poder do Senhor. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, príncipe das milícias celestes, venha ao nosso encontro agora, entra nesta oração, nesta casa, neste lar, entra na nossa vida, entra nos lugares onde sentimos medo, cansaço, angústia, insegurança. E com a autoridade que Deus te concedeu, coloca diante de nós como poderoso defensor. Arcanjo Miguel, levanta a tua espada de luz e passa diante de nós. Passa diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos. Passa diante dos nossos pensamentos, diante de tudo aquilo que não vem de Deus. Neste momento nós pedimos, fecha todas as portas para o mal. Fecha as portas da inveja, da maldade, da perturbação, do medo, da discórdia, da tristeza,
da confusão. Fecha as portas daquilo que tenta roubar a nossa paz. Arcanjo Miguel, que toda porta aberta por palavras negativas, por pensamentos ruins, por atitudes injustas, por inveja, ressentimento ou por qualquer situação que tenha nos afastado da paz de Deus, seja agora fechada. Que seja fechada com a força da oração. Que seja fechada pela misericórdia divina. Que seja fechada pela proteção do céu e que nenhuma dessas portas volte a se abrir. Senhor Deus, nós entregamos a Ti tudo aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas noites mal dormidas, nossas inseguranças. Entregamos as situações que nos deixam sem resposta, as pessoas que nos feriram, as situações que ainda nos machucam. Entregamos tudo o que pesa sobre o nosso coração e pedimos, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós. Coloca a Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas decisões. Coloca a Tua mão sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Arcanjo Miguel, fica na porta da nossa casa, fica na entrada, nas janelas, nos quartos, nos corredores, fica nos lugares onde a nossa família permanece. Que a Tua presença seja sinal de proteção. Que toda perturbação encontre uma barreira. Que toda intenção ruim não encontre passagem. Que toda palavra de maldade perca sua força. Que toda inveja seja afastada. Que toda energia de conflito seja substituída pela paz. Que dentro desta casa haja respeito, haja união, haja compreensão, haja perdão, haja amor, haja fé, haja esperança, haja Deus. Arcanjo Miguel, nós te pedimos, protege especialmente aqueles que amamos. Protege quem está longe. Protege quem está trabalhando, quem está enfrentando dificuldades, quem está passando por um momento de fragilidade. Protege aqueles que não conseguem sequer explicar o que estão sentindo. Que nenhum dos nossos se sinta sozinho. Que nenhum dos nossos caminhe sem proteção. Que nenhum dos nossos seja dominado pelo medo. Que todos encontrem um caminho de paz. E se houver alguma situação que esteja tentando destruir a harmonia da nossa família, Arcanjo Miguel, coloca-te diante dela. Se houver conflitos, traz entendimento. Se houver distância, traz aproximação. Se houver mágoas, traz o perdão. Arcanjo Miguel, nós não queremos carregar aquilo que Deus nunca pediu que carregássemos. Por isso, nesta oração, nós soltamos o medo, a ansiedade, a preocupação. Soltamos o desejo de controlar tudo. Soltamos aquilo que já não podemos mudar e colocamos tudo nas mãos de Deus. Senhor, assume o controle. Onde nós não conseguimos chegar, que Tu chegues.
Onde não conseguimos enxergar, que Tu nos mostre. Onde não conseguimos resolver, que Tu hajas. Onde não conseguimos encontrar saída, que Tu abra os caminhos. E onde houver uma porta que não deveria estar aberta, feche-a definitivamente. Arcanjo Miguel, caminha conosco. Quando sairmos de casa, protege os nossos passos, protege as nossas escolhas, protege nossos encontros, protege as nossas palavras, as nossas decisões. Livra-nos de caminhos que parecem bons, mas que podem nos afastar da vontade de Deus. Arcanjo Miguel, dá-nos discernimento, sabedoria, serenidade, para reconhecer o que vem de Deus e aquilo que devemos deixar para trás. Arcanjo Miguel, quando os nossos pensamentos forem tomados pelo medo, lembra-nos de que Deus continua conosco. Quando o coração disser que não existe saída, lembra-nos de que Deus pode abrir um caminho onde ninguém vê. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos abatidos, levanta-nos. Quando estivermos fracos, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, ilumina-nos. Quando estivermos assustados, coloca a Tua proteção sobre nós. E quando a noite chegar, fica conosco. Guarda o nosso sono, os nossos sonhos. Guarda a nossa casa, a nossa família. Que esta noite seja uma noite de paz, que o nosso corpo descanse, a nossa mente desacelere, o nosso coração encontre repouso, que nenhuma preocupação roube a nossa tranquilidade, que acordemos amanhã com novas forças, nova esperança e uma fé renovada. Arcanjo Miguel, se existe alguma batalha que nós não conseguimos enxergar, combate por nós. Se existe alguma situação que não compreendemos, intercede por nós. Se existe alguma ameaça que desconhecemos, protege-nos. Se existe algum perigo do qual precisamos ser afastados, guie os nossos passos para longe. Nós declaramos com fé: a nossa casa pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, o nosso futuro pertence a Deus. E aquilo que pertence a Deus não será dominado pelo medo. Aquilo que pertence a Deus não será governado pela maldade. Aquilo que pertence a Deus será guardado pela sua misericórdia. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de luz sobre a nossa porta, que ela seja um símbolo de proteção, fé e confiança em Deus, que ao entrarmos em nossa casa encontremos paz, que ao sairmos sejamos acompanhados pela proteção, que em nossa mesa nunca falte o alimento, que em nosso lar nunca falte amor, que em nossa família nunca falte união, que em nosso coração nunca falte esperança e que em nossa vida nunca falte a presença de Deus. Arcanjo Miguel, vai à nossa frente e que nenhuma força seja capaz de separar a nossa vida da proteção e da misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém.
Arcanjo Miguel, neste momento nós nos colocamos na presença de Deus, com o coração aberto, com fé, com humildade e com a certeza de que nenhuma força é maior do que o poder do Senhor. Arcanjo Miguel, guerreiro de Deus, príncipe das milícias celestes, venha ao nosso encontro agora, entra nesta oração, nesta casa, neste lar, entra na nossa vida, entra nos lugares onde sentimos medo, cansaço, angústia, insegurança. E com a autoridade que Deus te concedeu, coloca diante de nós como poderoso defensor. Arcanjo Miguel, levanta a tua espada de luz e passa diante de nós. Passa diante da nossa casa, da nossa família, dos nossos caminhos. Passa diante dos nossos pensamentos, diante de tudo aquilo que não vem de Deus. Neste momento nós pedimos, fecha todas as portas para o mal. Fecha as portas da inveja, da maldade, da perturbação, do medo, da discórdia, da tristeza, da confusão. Fecha as portas daquilo que tenta roubar a nossa paz. Arcanjo Miguel, que toda a porta aberta por palavras negativas, por pensamentos ruins, por atitudes injustas, por inveja, ressentimento ou por qualquer situação que tenha nos afastado da paz de Deus, seja agora fechada. Que seja fechada com a força da oração. Que seja fechada pela misericórdia divina. Que seja fechada pela proteção do céu e que nenhuma dessas portas volte a se abrir. Senhor Deus, nós entregamos a Ti tudo aquilo que não conseguimos controlar. Entregamos as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas noites mal dormidas, nossas inseguranças. Entregamos as situações que nos deixam sem resposta, as pessoas que nos feriram, as situações que ainda nos machucam. Entregamos tudo o que pesa sobre o nosso coração e pedimos, Senhor, coloca a Tua mão sobre nós. Coloca a Tua mão sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas decisões. Coloca a Tua mão sobre tudo aquilo que faz parte da nossa vida. Arcanjo Miguel, fica na porta da nossa casa, fica na entrada, nas janelas, nos quartos, nos corredores, fica nos lugares onde a nossa família permanece. Que a Tua presença seja sinal de proteção, que toda perturbação encontre uma barreira, que toda intenção ruim não encontre passagem, que toda palavra de maldade perca sua força, que toda inveja seja afastada, que toda energia de conflito seja substituída pela paz, que dentro desta casa haja respeito, haja união, haja compreensão, haja perdão, haja amor, haja fé, haja esperança, haja Deus. Arcanjo Miguel, nós te pedimos, protege especialmente aqueles que amamos, protege quem está longe, protege quem está trabalhando, quem está enfrentando dificuldades, quem está passando por um momento de fragilidade. Protege aqueles que não conseguem sequer
explicar o que estão sentindo. Que nenhum dos nossos se sinta sozinho. Que nenhum dos nossos caminhe sem proteção. Que nenhum dos nossos seja dominado pelo medo. Que todos encontrem um caminho de paz. E se houver alguma situação que esteja tentando destruir a harmonia da nossa família, Arcanjo Miguel, coloca-te diante dela. Se houver conflitos, traz entendimento. Se houver distância, traz aproximação. Se houver mágoas, traz o perdão. Arcanjo Miguel, nós não queremos carregar aquilo que Deus nunca pediu que carregássemos. Por isso, nesta oração, nós soltamos o medo, a ansiedade, a preocupação. Soltamos o desejo de controlar tudo. Soltamos aquilo que já não podemos mudar e colocamos tudo nas mãos de Deus. Senhor, assume o controle. Onde nós não conseguimos chegar, que Tu chegues. Onde não conseguimos enxergar, que Tu nos mostre. Onde não conseguimos resolver, que Tu hajas. Onde não conseguimos encontrar saída, que Tu abra os caminhos. E onde houver uma porta que não deveria estar aberta, feche-a definitivamente. Arcanjo Miguel, caminha conosco. Quando sairmos de casa, protege os nossos passos, protege as nossas escolhas, protege nossos encontros, protege as nossas palavras, as nossas decisões. Livra-nos de caminhos que parecem bons, mas que podem nos afastar da vontade de Deus. Arcanjo Miguel, dá-nos discernimento, sabedoria, serenidade, para reconhecer o que vem de Deus e aquilo que devemos deixar para trás. Arcanjo Miguel, quando os nossos pensamentos forem tomados pelo medo, lembra-nos de que Deus continua conosco. Quando o coração disser que não existe saída, lembra-nos de que Deus pode abrir um caminho onde ninguém vê. Quando estivermos cansados, fortalece-nos. Quando estivermos abatidos, levanta-nos. Quando estivermos fracos, sustenta-nos. Quando estivermos confusos, ilumina-nos. Quando estivermos assustados, coloca a Tua proteção sobre nós. E quando a noite chegar, fica conosco. Guarda o nosso sono, os nossos sonhos. Guarda a nossa casa, a nossa família. Que esta noite seja uma noite de paz, que o nosso corpo descanse, a nossa mente desacelere, o nosso coração encontre repouso, que nenhuma preocupação roube a nossa tranquilidade, que acordemos amanhã com novas forças, nova esperança e uma fé renovada. Arcanjo Miguel, se existe alguma batalha que nós não conseguimos enxergar, combate por nós. Se existe alguma situação que não compreendemos, intercede por nós. Se existe alguma ameaça que desconhecemos, protege-nos. Se existe algum perigo do qual precisamos ser afastados, guia os nossos passos para longe. Nós declaramos com fé: a nossa casa pertence a Deus, a nossa família pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus, os nossos caminhos pertencem a Deus, o nosso futuro pertence a Deus.
e aquilo que pertence a Deus não será dominado pelo medo. Aquilo que pertence a Deus não será governado pela maldade. Aquilo que pertence a Deus será guardado pela sua misericórdia. Arcanjo Miguel, coloca a tua espada de luz sobre a nossa porta, que ela seja um símbolo de proteção, fé e confiança em Deus, que ao entrarmos em nossa casa encontremos paz, que ao sairmos sejamos acompanhados pela proteção, que em nossa mesa nunca falte o alimento, que em nosso lar nunca falte amor, que em nossa família nunca falte união, que em nosso coração nunca falte esperança e que em nossa vida nunca falte a presença de Deus. Arcanjo Miguel, vai à nossa frente e que nenhuma força seja capaz de separar a nossa vida da proteção e da misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva agora nos comentários: Arcanjo Miguel, luta por mim. Eu quero ler a sua mensagem e também rezar por você. Se você conhece alguém que está passando por lutas espirituais, envie esta oração para essa pessoa agora. Às vezes, uma simples oração compartilhada pode transformar completamente a vida de alguém. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, porque todos os dias publicamos novas orações poderosas que fortalecem a fé, trazem paz ao coração e aproximam a nossa vida da presença de Deus. Que o Arcanjo Miguel caminhe à sua frente, quebrando todo o mal, abrindo seus caminhos e protegendo a sua vida e de sua família. Que a luz de Deus envolva você neste momento e que uma grande paz desça sobre seu coração. Que a bênção do céu permaneça com você, hoje, esta noite e sempre. Amém.